Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sobretudo vocês, torcedores e torcedoras do Vasco, tudo bem? Evidentemente que a coisa não está tão boa. O Vasco, de novo, né, gente, frustra os seus torcedores diante de uma equipe do CSA que fez uma grande partida. É muito importante ressaltar isso, né? O Vasco fez uma partida ruim contra a equipe alagoana e perdeu uma grande oportunidade de se aproximar muito do G4, ficaria a pouquíssimos pontos da zona de classificação ao acesso à Série A do futebol do Brasil. Mas o Vasco, que fez uma partida ruim, também se deparou em São Januário com um adversário que fez uma grande partida. O Vasco não apenas perdeu uma partida, o Vasco também foi vencido pelo seu adversário, que soube entender muito bem o que era o seu rival dentro de campo. Um adversário que teve um ótimo estudo também sobre o que era o jogo do Vasco, um rival que contou, por exemplo, com alguns problemas que essa equipe do Vasco apresenta. Um deles, evidentemente, é a incapacidade de criar quando não se tem um jogador como o Nenê, né? Além disso, os problemas defensivos que essa equipe do Vasco tem mostrado já há muito tempo com o Fernando Diniz, né? E não somente no Vasco, mas em outras equipes também. O Diniz tem apresentado esses problemas defensivos nas equipes que dirige, né? O Diniz, ele foi um técnico muito bom no Audax, aqui de São Paulo. Aquela equipe do Audax era a única equipe que conseguia ter um jogo propositivo, mas que também não apresentava problemas defensivos. Depois que ele deixa a equipe paulista, ele começa a treinar outras equipes Brasil afora. Em todas elas ele leva esses problemas de ajustes defensivos, né? O Diniz é como se ele tivesse parado um pouco, caminhou, de certa forma, para trás, essa questão da organização de uma equipe, também para saber se defender. E o que me espanta é que o Diniz sempre é reverenciado como um grande técnico do futebol brasileiro, mas é um técnico que, para mim, parou de avançar, parou no tempo, já há um bom tempo, inclusive. E isto, para mim, é demonstrado sobretudo nesses problemas defensivos. No Fluminense, o Diniz teve uns bons momentos do Fluminense, quando o Fluminense foi bem propositivo, quando o Fluminense fez aqueles jogos complicados, bem interessantes contra o Flamengo, ali no Maracanã. Mesmo naquelas situações, mesmo aquele Fluminense que às vezes jogava bonito, ele apresentava sim problemas defensivos graves. Me espanta que as pessoas parecem que esquecem disso, né? E pouco a pouco outras questões do jogo do Diniz também vão entrando, na minha opinião, em decomposição, como por exemplo aquela história de tentar fazer uma saída qualificada no fundo, que ao menos no São Paulo não funcionava. E não funcionava por uma questão bastante elementar, bastante básica, da forma como o Diniz planeja o jogo das suas equipes, que é o receptor para a bola no espaço futuro, ou seja, quando você está fazendo a saída limpa do fundo, a saída não pode ser, ela não vai funcionar apenas pela qualidade do toque da saída, mas essa saída limpa do fundo ela precisa encontrar receptores para passe. Esses receptores não precisam necessariamente estar próximos dos jogadores, né? Do portador da bola, pode estar longe, pode estar a 50 metros, enfim, a 30 metros, a 20 metros, não precisa estar longe, não precisa estar perto necessariamente, mas é muito importante que existam jogadores atacando espaços para receber essa bola quando a saída for acontecer, de maneira que essa saída não fique ali, não receba muita marcação, né? E aí ela fica ali sufocada, e aí vai precisar, por exemplo, de um jogador para dar um chutão de qualquer forma para frente, ou pelo menos um jogador que tenha a condição de conduzir a bola e aí ser a válvula de escape para a equipe quando não puder, por exemplo, fazer um passe mais qualificado. Eu sempre lembro disso, que no São Paulo, esse Diniz, ele conseguia fazer esse trabalho, ele achou na equipe um jogador que era o Luan, e não foi um jogador que ele preparou para isso, ele achou esse jogador no São Paulo. O Luan era um grande condutor, nos momentos de dificuldades o Luan conseguia conduzir a bola com perfeição, isso inclusive faz com que esse jogador se destaque muito no São Paulo, mas o crescimento do Luan como jogador no São Paulo também foi um testemunho da incapacidade do Diniz de gerar justamente esses receptores para passe no espaço futuro. Isso para mim é uma coisa elementar, algo muito básico, mas muito básico mesmo, gente, para um técnico que tem um tipo de jogo propositivo. Então o Diniz, para mim, ele goza de um grande prestígio no futebol brasileiro que, na minha opinião, não condiz. Ele é um técnico que tem, na maior parte do tempo, nas equipes que dirige, ele chega, ele alegra, ele encanta, ele é um grande encantador, inclusive de torcedores, mas não somente disso, ele é um grande encantador de jornalistas também. Jornalistas, às vezes,
refém, sim, de um jogo mais qualificado, mas o jornalista tem a obrigação, por exemplo, de ter um olhar para o jogo, identificar outras belezas no jogo, mas independente disso, ele tem, por exemplo, que fazer uma leitura do jogo e denunciar, por exemplo, a falta de qualidade do trabalho de um técnico. No entanto, o prestígio que o Diniz goza diante dos jornalistas é algo realmente muito profundo, né? Então, outros técnicos não têm. E ele chega, ele encanta, mas depois, em geral, ele frustra. Né? Foi assim também no Vasco. Quando ele chega no Vasco, ele consegue fazer aí um trabalho muito interessante, mas pouco a pouco essa frustração vai aparecendo. Eu falei já há um bom tempo que eu não acreditava que o Vasco fosse ser promovido, e não pelo Vasco, evidentemente, mas porque eu via problemas na equipe do Vasco que eu acreditava que nos momentos-chave esses problemas falariam mais alto. Alguns desses problemas justamente passam muito por essa questão da defesa, dos problemas defensivos. O jogo aéreo é ridículo, no Vasco não funciona, e aí não funciona, você pode pensar, mas não tem jogador para isso, né? Mas aí, se você não tem jogador para isso, você tem que criar uma condição coletiva de proteção para esse tipo de jogada do adversário, né? Então, quando uma equipe não tem um jogador que é capaz de executar alguma função, o técnico tem que entrar, fazer a sua parte e gerar alguma situação emergencial do ponto de vista tático para dar conta desse problema. É muito simples a vida de um técnico quando simplesmente a equipe não funciona e fala assim, não tem jogador, os jogadores não são os melhores e assim por diante. Então, não, o técnico tem obrigação de achar uma solução para isso. Né? O elenco do Vasco é o mais valorizado que tem na Série B. É o mais valorizado, é o elenco mais caro, é o orçamento, tudo no Vasco é maior do que os demais na Série B. Não tem cabimento, por exemplo, que o Vasco seja dependente do Nenê. O que a gente viu nessa partida foi o Vasco sendo dependente do Nenê. Então, se o Vasco, por um lado, do ponto de vista defensivo, precisa de um ótimo zagueiro para dar conta ali dessas falhas defensivas ali no jogo aéreo, né, na bola que vem por elevação, né, da mesma forma, o Vasco também depende de outro jogador, no caso do Nenê, para a criação de jogada. Então a gente tem, portanto, duas situações que configuram, né, a ausência de um técnico capaz de resolver esses problemas. Ele tem que achar uma solução tática para dar conta disso. Né? O Juan Pablo Voivoda, hoje no Fortaleza, ele não tem jogador, ele improvisa, ele acha o jogador, ele pega o meio-campista, improvisa de ala direita, esquerda e funciona. Ele pega, por exemplo, um volante que é um dos melhores do Campeonato Brasileiro e vai mexer justamente nesse volante, algo que nenhum técnico em geral faria. Ele pega esse volante e transforma no zagueiro e, para mim, a gente pode estar ganhando no futebol brasileiro um dos grandes zagueiros da América Latina, que é o Ederson, entende? Isso é fruto do quê? De uma observação sobre o jogador, né, de encontrar soluções quando o elenco não oferece essas soluções. A gente não vê isso no Vasco. E eu acho que o trabalho do Diniz tem passado muito por essa comodidade. Né? É sempre jogador. Ele chega na equipe, ele perde alguns jogadores, né? Ele não banca alguns outros jogadores também interessantes, ele cisma, ele tem ali as suas teimosias. Isso também tem sido um problema do Diniz na carreira. Ele cismou agora que o Sanches não é jogador para o Vasco, simplesmente ele já achou isso. O John Jairo Sanches foi um grande investimento aí, chegou com muita expectativa. Dizem que há uma imagem que mostra aí, né, que ele sai com a mão no rosto, aparentemente chorando do jogo ontem. Ele não havia entrado em campo ainda pelo Vasco. Em algumas partidas ele sequer foi para o banco de reservas. Ele entra aos 40 minutos do segundo tempo, gente. O Diniz coloca o garoto aos 40 minutos do segundo tempo, quando o time do Vasco leva o segundo gol do CSA. Entende? Vai lá e resolva. E aí eu já vi gente falando assim, o Sanches entrou, mas também não foi bem. O garoto entrou na pressão, o garoto ficou esse tempo inteiro no Vasco sendo motivado pelo Diniz a perder a confiança no seu jogo, né, a perder a sua autoconfiança, né, porque o técnico rezou a cartilha assim, para que o jogador não se adapte no Vasco, né, e aí as pessoas culpem o jogador. Né? Então, como se o Diniz não fosse responsável também, justamente por trabalhar a adaptação do jogador. Um garoto, quando ele é novo, vem de um outro país para cá, ele não conhece o elenco, ele não conhece o país, né? A figura para ele, que vai gerar uma certa segurança para ele, é o técnico. Quando o técnico falha com esse jogador, quando o técnico mostra para esse jogador que não acredita no futebol dele, isto na verdade, rezar a cartilha. É o técnico rezando a cartilha para que esse jogador não consiga se adaptar no futebol de outro país, no caso, aqui no Brasil, e no caso específico, o John Jairo Sanches. Aí você injeta uma série de insegurança, de falta de confiança no jogo desse garoto, a timidez nesse garoto. Olha, você vai para cá, mas eu não confio em você. Aí você coloca o menino aos 40 minutos do segundo tempo, né? E aí o menino não consegue jogar nada, sai muito frustrado, sai aparentemente chorando. O Diniz queima o garoto aos olhos, inclusive, de muitos torcedores, mas felizmente a torcida do Vasco consegue entender que ali o garoto não é muito culpado. Agora, eu acho que passam-se muito pano pro Diniz. A gente repara na entrevista, as perguntas que são feitas, não tem nenhuma pergunta assim mais forte, do tipo assim, por exemplo, por que você não gosta do Sanches? Tem que fazer uma pergunta dessa.
Por que você não gosta do Sanches? E se você gosta, por que você não ajuda o garoto na adaptação dele? Você fala que o garoto está tendo dificuldade para se adaptar. Você precisa ser responsável pela adaptação do garoto. E você não está fazendo nada por isso também. Né? Por que você não cria uma situação, por exemplo, num jogo, agora pensando por ponto de vista tático, para que a equipe tenha criação? Não é possível, por exemplo, que o Vasco fique refém do Nenê. E se o Nenê não joga, o Vasco não tem criatividade, gente. O técnico, como disse, tem a obrigação de criar essa criatividade da equipe. A criação do jogo tem que passar assim para outros intérpretes também, não para um jogador apenas. Porque senão a gente não precisa de técnico para isso. Você coloca os jogadores em campo e aí eles vão resolver. Se a equipe não tiver um ou outro que não consiga resolver, paciência. A gente vai falar o quê? É que o Vasco não tem jogadores para isso. Então qual é o papel do técnico, na verdade? O que o técnico tem que fazer no comando de uma equipe? É só mandar para campo? É só entregar colete para que eles treinem ali no rachão e depois assina ali o nome dos jogadores que vão para campo? Enfim, só isso? Substituir, não substituir? É para isso que serve técnico aqui no futebol brasileiro? É para isso que serve Diniz, na verdade? O Vasco sofreu demais com essa derrota, mas essa derrota, na verdade, ela não deixava de ser também, derrotas como essa não deixava de ser também uma crônica de uma morte anunciada, gente, porque o Diniz é isso, ele entrega isso mesmo, é o pacote Diniz. Até agora, ele não deu uma explicação ainda mínima para falar do Sanches, né? O que ele está fazendo é um crime contra esse garoto. É um crime. E é preciso falar isso. É um crime. Alguns jornalistas falam, Diniz, você não acha que é um crime que você está fazendo contra o garoto? Tem que fazer isso. Mas jornalista tem que parar de querer ser amigo de técnico. O Vasco pede em casa, em São Januário, para 3-1 para o CSA, e os jornalistas se comportam como se estivesse tudo bem. Ô, Diniz, tudo bem? Boa noite. Você está bem, Diniz? Como é que está a sua família? Você está feliz? Bacana. Não, meu amigo, tem que chegar no cara, pô. Tem que chegar no cara e fazer a pergunta de verdade. Né? Você não, Diniz, você não acha que você foi culpado por essa derrota? Ou então, Diniz, qual é a sua parcela de responsabilidade nessa derrota do Vasco para o CSA? Essa derrota que pode perfeitamente ter deixado o Vasco definitivamente mais uma temporada na Série B. Você não assina por essa derrota, não? O que você vai falar, por exemplo, que é só o Nenê? A ausência do Nenê, por exemplo, que oportunizou essa derrota. Se você tem um garoto ali, por que você não colocou o garoto para jogar antes? O Sanches, por exemplo. Mas você está falando que o Sanches é um garoto para entrar com 5 minutos. Quem te falou isso? Foi o médico que te falou isso? Porque se era para entrar, você leva para o banco o garoto para jogar 5 minutos, provavelmente você não deveria levar para o banco. Deveria ser muito claro com isso aí e não levar para o banco. E eu não acredito nisso. Tá? Eu não acredito que seja esse o problema. Eu não acredito. Agora, a pergunta para o Diniz deveria ser essa. Ô, Diniz, qual é a sua parcela de culpa nessa derrota do Vasco para o CSA? Você não teve responsabilidade? Me fala aí, por exemplo, no que você errou nessa derrota? Essas perguntas não existem, gente. É medo. Porque o cara não está nem diante do técnico. O cara está à distância, fazendo pergunta remota para o técnico, à distância, e ainda assim permanece o medo, permanece a vontade de ser amiguinho do técnico. Entende? Eu não entendo esse prestígio. O Vasco perdeu também por causa do seu técnico. É preciso dizer isso. Né? O Vasco teve uma derrota contra o CSA que pode ter deixado o Vasco na segunda divisão por mais uma temporada. E tá tudo muito bem. Ninguém pergunta pro técnico qual é a parcela dele disso aí. Né? O Vasco já vinha de um resultado contra o Náutico que jogou muito mal contra o Náutico. Muito mal. Era para ser derrotado naquela partida. E o técnico não tem culpa de nada. Nada, não se fala, não se pergunta, não tentam ferir o cara com perguntas decisivas, para que ele explique. É só a amizade, o carinho, o amor. Você tá bem? Como é que tá a sua família? Boa noite, meu querido Diniz, como você está? Né? Aí o Vasco, aí vamos para um assunto fora do problema Diniz. Porque o Diniz é um problema também. Ele é responsável sim pelo que está acontecendo no Vasco. Ele teria obrigação de subir o Vasco e ainda assim, obrigação sim, pelo elenco que o Vasco tem. Agora, quando o Diniz, evidentemente, que não é o único culpado, o Vasco, os dirigentes do Vasco também são muito responsáveis pelo que está acontecendo. Quando o Vasco busca o Marcelo Cabo e não deu certo, o Vasco foi buscar quem? Foi buscar o tal do Lisca doido. O Lisca, meus amigos, em 12 partidas, ele conseguiu 13 pontos com o Vasco. De 36 pontos disputados, ele conseguiu 13, contando os 2 jogos pela Copa do Brasil. 13 pontos apenas. Né? 13 pontos. 12, na verdade, 12 pontos de 36, um terço dos pontos com o Vasco, e tem o melhor elenco da Série B, gente. Agora, qual é o erro por trás do Lisca? Essa história de não entender o que é o treinador e não entender também o que é a sua própria equipe. O Vasco está na segunda divisão, com um elenco melhor do que os outros. O Vasco não pode jogar com medo dos outros adversários. O Lisca é técnico que configura a equipe para ter medo. E quando no Vasco ele tentou jogar, aí o que parecia a todos, ficava muito claro para todos, é que ele não conseguia fazer essa equipe jogar. Quando ele tentava um jogo diferente, era um jogo diferente do que ele sabe fazer. Olha o técnico que o Vasco buscou.
Aí quando conclui que não dá certo, vai buscar o Diniz. O Marcelo Cabo era horroroso também, mas ele tinha uma proposta de jogo, que dentro de campo a equipe não tinha identidade nenhuma também, era muito ruim, mas era um tanto quanto mais ofensiva do que a do Lisca. Enquanto ideia é mais ofensiva, ou seja, o Vasco deveria ter buscado, se era para buscar o Diniz, que buscasse naquela ocasião. E não buscar o Lisca para depois buscar o Diniz também. Até porque você quebra o modelo. Uma ideia de jogo um pouquinho mais para ser propositivo, ainda que não muito. Aí depois você busca um técnico para quebrar essa propositividade, né? Que é o Lisca, depois você traz um técnico para repropor essa propositividade. É um erro, é um absurdo. Mas e agora, como é que fica a situação no Vasco? É difícil, gente. É muito complicado o Vasco subir. Eu já falava isso antes por causa do que eu vejo nesse time do Vasco. A equipe jogou muito mal, foi dominada pelo CSA e mereceu a derrota. Agora, depois dessa derrota, até o CSA passou à frente do Vasco. A situação agora é realmente das mais complicadas possíveis, gente. Não é uma situação muito fácil, não. O Vasco, nesse momento, tem uma situação, assim, tá 6 pontos atrás de Avaí e de Goiás. 6 pontos, simplesmente, meus amigos. Se o Vasco tiver uma vitória e um empate, basta 2 vitórias e 2 empates dessas 2 equipes para que elas consigam subir para a primeira divisão. O Vasco tem que vencer tudo. Elas têm que vencer tudo, por exemplo, e torcer para que essas equipes também não tenham vitórias, não depende mais de si. Só que não são somente 2 equipes. Tem o CRB na frente, eu não confio muito nesse jogo do Goiás. O Goiás pode subir ou não, acho que o Avaí sobe. Curitiba e Botafogo, para mim, já tem essas 2 vagas. Eu presumo que o Avaí consiga subir. Agora, eu acho que o CRB tem muito mais chance de subir pelo jogo, pela proposta, por ter mais equilíbrio como equipe do que a equipe do Goiás. Agora, o Vasco perdeu a chance de ficar muito próximo de todos. Todo mundo na tabela, com exceção ali do Guarani, ajudou o Vasco. E o Vasco não fez sua parte. Entende? Então agora é o seguinte, o Vasco precisa ganhar tudo. Realmente fica muito complicado. O Vasco está com 6 pontos atrás do Avaí, do Goiás. O Vasco tem 4 pontos atrás do CRB, que não ganha uma partida há muito tempo. Não faz gol há muito tempo, inclusive. O Vasco tem 2 pontos atrás do Guarani, está 1 ponto atrás do CSA. Ou seja, se Avaí e Goiás, por exemplo, ficarem muito mal, tem outras equipes aí também que podem ficar muito bem. E a tabela é muito ingrata para a equipe do Vasco. A tabela é muito complicada para o Vasco agora, que tem clássico pela frente, tem um jogo contra o Bugre na próxima rodada, fora de casa, em Campinas. Entende? O Bugre vem crescendo, o Bugre tem um time maluco, que pode perfeitamente ganhar do Vasco no primeiro tempo, pode perder do Vasco de goleada, pode golear o Vasco, pode ganhar do Vasco de tal forma no primeiro tempo, resolver a partida no primeiro tempo. É um jogo complicado. É muito difícil esse jogo para o Vasco. Assim como também é difícil o jogo no clássico contra o Botafogo, embora seja o Botafogo do Hérisson, é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Né? Então, na verdade, o Vasco com essa derrota praticamente coloca o quê? Praticamente assegura aí, praticamente não, né? Mas quase que praticamente assegura a sua permanência na Série B por mais uma temporada. Quem são os responsáveis? Os dirigentes precisam ser culpados. Agora, também é necessário, eu acho, por exemplo, que o Diniz não é o principal culpado, mas é necessário a gente parar de passar pano pro Diniz, gente. É necessário parar de passar pano pro Diniz. O Léo Jabá, Diniz, não joga mais do que o Sanches. Se você não conhecia o cara porque você não jogou, você tinha obrigação, como técnico de futebol, de ter visto esse Del Valle na Recopa Sul-Americana contra o Flamengo, nas grandes competições, nos grandes momentos do Del Valle. Esse Sanches era um grande jogador. Ele jogava de extremo, jogava de meia, jogava de segundo atacante, jogava de lateral direito, lateral esquerdo, extremo esquerdo, tudo. E muito bem. Tudo que você fala que o Marquinhos Gabriel consegue fazer, esse jogador, que o Marquinhos Gabriel, na ausência do Nenê, tentou, inclusive, vamos deixar claro, ele tem se esforçado até mais do que fazia em outras equipes, mas não consegue. Mas esse é o jogador que o Diniz ama, gosta, falou que foi uma grande felicidade para ele ir para o Vasco e se deparar com quem? Com o Marquinhos Gabriel. Ele prefere o Peck, ele prefere o Morato, ele prefere o Léo Jabá. Para ele, todos esses jogadores estão à frente do João Jário Sanches. Por que, Diniz? Alguém precisa perguntar para ele. E a pergunta tem que começar assim: por que você não gosta do Sanches? Agora, se você gosta, por que você está tratando tão mal esse garoto, colocando-o para jogar aos 40 minutos do segundo tempo, justamente depois que a equipe leva o segundo gol? Essas perguntas precisam ser feitas. Outra, por quê? Qual é a sua parcela de responsabilidade na derrota para o CSA numa partida em que, desde o primeiro tempo, a equipe não jogou bem, ela deveria voltar para o segundo tempo melhor, ela voltou pior para o segundo tempo. Isso é responsabilidade da conversa no vestiário do técnico com os seus jogadores. Qual é, Diniz, a sua parcela de culpa nessa derrota do Vasco, Diniz? Essas perguntas deveriam ser feitas. Enquanto nós não fizermos essas perguntas para os técnicos aqui do futebol no Brasil, eles não vão evoluir. É até uma forma de construí-los. Né? Agora, enquanto a gente ficar passando pano, a gente vai ter esses técnicos aí, modinha,
né, que aparentemente são muito bons, mas que não conseguem ganhar absolutamente nada, porque o senhor Diniz não ganha nada na carreira. Você pode criticar o Ceni, ele ganhou alguma coisa pelo Flamengo aí. O Renato, ele ganhou alguma coisa aí também pelo Grêmio, pode ganhar pelo Flamengo também. E vários outros técnicos. O Diniz não ganha nada, gente. Nada. E esse é o técnico, tido por alguns como um grande técnico do futebol do Brasil. O Vasco corre risco, sim, de ficar na segunda divisão. Isso também é por causa do senhor Fernando Diniz. É isso.